Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso webinário de esquenta, né, do nosso evento de jogos, cognição e ensino. Hoje eu separei um espaço para falar para vocês sobre 35 lições que eu aprendi com os jogos para tornar as minhas aulas melhores, ou pelo menos continuar tentando fazer isso. Deixa eu já colocar a apresentação na tela para a gente ver muito bem. Bom, pessoal, hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre essas 35 lições. Eu tentei ser bem pragmático, eu separei em cada lição e trouxe exemplos de jogos, trouxe exemplos de aplicações, como que eu faço, sugestões, trouxe alguns projetos gamificados que eu já apliquei, que deram certo. Vai ser bastante conteúdo, tá? Eu calculo que esse webinário vai ter em mais ou menos umas 2 horas. Então, você vai ter que ter bastante resiliência se você tem vontade de ter esse conteúdo, de aprender esse conteúdo. Bom, vamos começar então me apresentando, na verdade, porque pode ser que você não saiba quem eu sou, então eu sempre gosto de me apresentar, né? Eu sou o professor Sam, eu sou biólogo, sou mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais pelo TFPR, eu sou pesquisador na área de gamificação, wearables e neurofisiologia da aprendizagem, embora eu trabalhe mais com a gamificação mesmo. Além de professor, também sou palestrante, faço muita formação de professores, tá? E principalmente com relação à gamificação e a jogos de aprendizagem. Eu tenho uma startup que se chama Iniciativa Divulgadores, que é uma startup que atua gamificando o ensino. A gente começou atuando com divulgação científica gamificada, mas os processos deram tão certo que a gente acabou expandindo para todas as outras disciplinas, mesmo as que não são disciplinas do currículo normal, né? Então a gente trabalha com qualquer coisa que seja instrucional, a gente gamifica. E eu sou, dentro disso, designer de jogos de aprendizagem, especialista na gamificação e no puzzle-based learning, tá? Então, basicamente, esse sou eu, e é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Então, tem muito da minha vivência, muito da minha prática, muito do que eu já estudei bastante sobre isso, muito do que eu já joguei bastante. Só para situar vocês, esse webinário está sendo um esquenta, né? Ele é um aquecimento para o webinário de fato que vai acontecer na semana que vem, que aí sim eu vou falar sobre a cognição, sobre neuroaprendizagem, sobre a neurociência que os jogos utilizam para tornar os games mais fáceis de serem aprendidos e também mais interessantes, né, de serem aprendidos pelos jogadores, porque isso é um grande desafio. Então hoje, dia 9, eu vou passar essas 35 lições como um bônus, né? Na verdade é um material extra, tá? Vai ser somado no certificado de quem pediu lá a opção de certificado. E na semana que vem, então eu vou focar mais na parte da neuroeducação mesmo, dentro do contexto de jogos e como a gente pode puxar isso para o contexto das nossas aulas. E depois do webinário da semana que vem, que vai acabar ali, eu imagino também vai ter umas 2 horas mais ou menos de duração, então vai acabar mais ou menos perto das 7. Às 7h30 eu vou abrir uma turma de mentoria coletiva para quem se inscreveu nessa modalidade também. São vagas limitadas, porque senão não consigo atender todo mundo, né? E aí a gente vai poder conversar para discutir algum projeto que você esteja fazendo, ou se você está, de repente, fazendo mestrado, doutorado, ou teu TCC com relação à gamificação, está querendo algumas ideias práticas, alguma coisa, uma ajuda, ou se você está querendo fazer algum projeto na sua escola, na sua sala de aula, também está precisando de um help, esse vai ser o momento para a gente conversar. Então vai ser no Meet. Eu vou passar o link para as pessoas que se inscreveram nessa modalidade, que conseguiram se inscrever a tempo, né? E a gente vai conversar, discutir ali por 1 hora, talvez um pouquinho mais, dependendo da demanda que o pessoal tiver. Então, basicamente, hoje é um aquecimento, tá? Como eu falei para vocês ali, hoje vai ter bastante conteúdo, tá? Então, é um webinário bem denso. Se vocês quiserem tomar nota, pode ser interessante, porque eu vou trazer várias sugestões. Algo que muitos professores, e eu mesmo tive dificuldade no começo, quando comecei a estudar gamificação, era o fato de que as únicas recomendações que as pessoas passavam dos elementos de jogos para você tirar e colocar na escola ou na aula eram os pontos, os rankings e as tabelas de líderes, né? Hoje em dia até tem uma coisinha ou outra a mais, mas ainda assim é muito escasso esse tipo de conteúdo. E hoje eu vou passar 35, então, elementos de jogos ou características do game thinking, que a gente chama, do pensamento de jogos,
para você colocar nas suas aulas, tá? Então são 35 lições que eu aprendi aí com os games e vamos passar para vocês. Eu separei exatamente nas lições, tá? Então vai ser lição 1, vou fazer um comentário, lição 2, fazer um comentário, lição 3, até a 35, beleza? E a primeira delas é esta. Pode parecer simples, mas vocês vão perceber que não é. Games oferecem aos jogadores objetivos claros, tá? O que isso quer dizer? Bom, num jogo, se o jogador não tem um objetivo claro, ele fica sem saber o que fazer dentro do jogo. E aí o game perde completamente o propósito, e perdendo o propósito, o jogador perde a vontade de interagir com o game. Então o game acaba fracassando. É super importante que os jogos eles comuniquem para os jogadores o que eles devem fazer lá dentro, né? Dentro do contexto do jogo. Qual que é o objetivo principal, o que eles têm que alcançar, como que funciona. E isso pode ser feito de várias formas. Inclusive existem diferentes tipos de objetivos que os game designers podem colocar nos jogos. Eu destaquei 3 que são os que eu acho mais abrangentes, né? Nós temos os objetivos explícitos. Objetivos explícitos são aqueles que o jogo comunica diretamente para o seu jogador. Então vamos pegar um jogo de RPG, por exemplo. Quando o personagem do jogador conversa ali com um NPC de alguma vila e ele pede para o jogador ir até a montanha X para derrotar um dragão e recuperar um item. Então é um objetivo explícito. Você tem que ir até lá para derrotar o dragão, para recuperar o item. Então o jogo está comunicando isso para você. Os objetivos implícitos, o jogo não fala, mas os jogadores sabem que tem esse objetivo. Então é não morrer, não cair na lava, não ficar com fome nos jogos que você precisa se alimentar, conseguir itens e assim por diante. Então são objetivos que o jogo não precisa falar. O jogador já sabe disso, ou ele vai descobrindo isso conforme vai passando do level, né, design do jogo. E o último, e o que eu acho mais relevante para nós da área de educação, são os objetivos orientados pelo jogador. Esses jogos que utilizam esse tipo de objetivo, eles não dão algo para o jogador fazer. Eles decidem o que eles vão fazer. Então o objetivo parte deles, parte do interesse pessoal. Um grande exemplo de jogo que funciona assim, inclusive ganhou bastante destaque até na área educacional, é o Minecraft, né? O Minecraft, ele não te dá um objetivo. Você não tem algo para fazer dentro daquele mundo do Minecraft. Você só cai lá e você faz o que você quiser. Então, se você quiser construir um determinado tipo de castelo, determinado tipo de fortaleza, se você quiser só explorar, se você quiser derrotar os creepers e os outros vilões lá, os zumbis, né, os mobzinhos que ficam aparecendo, depende de você, é você que escolhe. Então, isso é um objetivo orientado, tá, pelo próprio jogador. E aí eu pergunto para vocês, eu deixo essa reflexão, como é que você pode usar esse tipo de objetivo nas suas aulas, né, um objetivo orientado pelo estudante? Algo que eu faço é, no início de todo ano letivo, uma pesquisa com os alunos com relação ao projeto de vida que eles têm. Então eu faço umas breves perguntas ali, bem pouquinho mesmo, e dentro desse questionário, a última pergunta é o quanto a biologia, que é a área que eu, né, a disciplina que eu leciono, o quanto a biologia é relevante para que ele consiga alcançar o objetivo e ser bem sucedido naquele objetivo, que são coisas diferentes, né? Então, muitos colocam que é relevante por causa do vestibular, né? Mas de maneira prática, assim, excluindo o vestibular, por isso que eu coloco essa última pergunta, né? Quanto relevante a biologia é para eles serem bem-sucedidos, eu tenho uma variedade bem grande de respostas. Então, o pessoal que quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser biólogo, inclusive, coloca uma importância alta. O pessoal que quer fazer, de repente, uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica, ou quer partir direto para o mercado de trabalho e trabalhar com coisas que não tem a ver com as biológicas, colocam que a importância é baixa. E aí eu procuro, dentro daqueles objetivos que eles colocaram para mim, como é que eu posso relacionar ou o meu conteúdo
ou caso não seja possível relacionar com tudo, porque afinal de contas não dá para relacionar tudo, né, com todos os assuntos, mas como é que eu posso trabalhar alguma habilidade em cima daquele meu conteúdo que seja relevante para o meu aluno. Então, se eu estiver trabalhando com genética, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo bem interessante sobre síndromes genéticas, ou melhor, sobre a utilização da genética para investigações, sei lá, e aí isso vai ser bem relevante para os alunos que querem seguir nas áreas biológicas. Aí os alunos que querem seguir nas áreas da engenharia, por exemplo, eu posso fazer uma pegada de biotecnologia e como que mistura engenharia com biologia e que frutos que isso gera, né? E para os alunos que de repente não querem uma área que eu não consiga achar nada, como é que eu posso montar uma atividade de genética, de repente um debate sobre trazer animais extintos de volta à vida, e aí a partir desse debate o aluno vai aprender competências como argumentação, como saber ouvir, como trabalhar em equipe, que vão ser relevantes para qualquer outra área que ele vá seguir. Então você consegue também montar o teu planejamento a partir dos objetivos que são orientados pelo próprio estudante. Isso é um ponto muito positivo para as suas aulas. Lição 2, gente. Games dizem o que o jogador deve fazer, mas não como ele deve fazer. Isso é bem legal também, tá? Porque além de oferecer um objetivo claro para o jogador, os jogos eles costumam dar uma certa liberdade sobre como fazer. Claro que não são todos os jogos, né, gente? Eu estou falando aqui de maneira geral, de alguns gêneros específicos e assim por diante. Mas eles oferecem uma liberdade para o jogador. Até alguns meses atrás eu estava jogando e estudando o Raid 2, que é esse jogo aqui. E ele é um jogo de mundo aberto, bem legal, né, baseado assim num universo distópico. E ele tem um monte de objetivos, como esse que vocês estão vendo aí no mapa. Então essa é uma parte do mapa do jogo, ainda tem mais lá pra cima. E todas essas marcações em roxo são missões que ainda não foram feitas, tá? E as marcações em azul e em branco são as missões que já foram feitas. Então olha só, você pode escolher qualquer uma para você fazer. Você não precisa necessariamente seguir direto o arco principal do game. Tem um monte de outras missões e outros caminhos, você pode decidir a ordem que você quer fazer. Eu, por exemplo, fiz todas as missões a pé e não fiz nenhuma missão de carro, porque eu acho muito ruim jogar missão de carro com o teclado e o mouse e não com o controle que eu não tinha na época. Então eu abandonei essas e fiz só aquelas outras. E eu fui decidindo o que fazer. E no final das contas eu fechei o jogo do mesmo jeito. E então os jogos eles dão essa liberdade, né? É uma ideia de não linearidade. Isso é muito legal. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é como é que você pode tornar as suas aulas menos lineares? Para possibilitar que o teu aluno ele possa, inclusive, escolher, a gente vai falar de escolhas mais para frente, mas que ele possa escolher caminhos e você não precisa necessariamente falar como fazer as coisas. Você só peça, só ofereça os objetivos e ele vai atrás para conseguir realizar. Eu uso um protocolozinho que eu criei quando eu comecei a produzir mais aulas gamificadas, até para me ajudar, que é a trilha de gamificação. Essa aí é a trilha de gamificação de uma das minhas atividades. Eu não vou aprofundar muito, porque a gente não vai ter muito tempo para isso, mas notem que eu tenho um start aqui, no início, então é daqui que os meus alunos partem, e eles têm que chegar aqui no endgame. E eu coloquei nessa atividade, olha só, 7 possibilidades de caminhos para eles conseguirem chegar. E eles podem chegar por vários caminhos, não precisa necessariamente ser só um. Então eles podem usar o 7º, o 5º e o 3º, podem usar o primeiro só, o primeiro e o segundo, e enfim. Então é uma grande possibilidade de caminhos que eles podem fazer, todos levam para o mesmo objetivo. Claro que dá trabalho, inclusive eu já vou até fazer essa ressalva aqui já no início. A gamificação, gente, não é para você não ter trabalho, você vai ter trabalho. Quem fala que não é, tá mentindo para você. Ou tá dando só um aplicativo, alguma coisa para você usar, mas não é a gamificação profunda, né? A gamificação, ela dá trabalho, mas o objetivo dela é motivar os estudantes. Então você vai ter trabalho, mas vai funcionar. Eles vão ficar motivados, eles vão ficar engajados, tá? Então, assim, essa é a maneira que eu uso para deixar as minhas aulas menos lineares. Lição 3, gente. Games utilizam recompensas e punições para motivar os jogadores. Isso aqui é muito legal, porque os jogos eles recompensam, né, o jogador pelo progresso que ele está tendo
durante a gameplay, mas eles também punem o jogador caso ele faça alguma coisa que não deva, ou caso ele não faça alguma coisa que deveria fazer. Um jogo que eu gosto bastante, quem me conhece, quem me segue nas redes sociais sabe que eu adoro Pokémon. E no Pokémon GO, ou Pokémon para celular, você tem várias recompensas que você recebe por várias ações que você faz no jogo. Então tem, por exemplo, a recompensa por caminhar, né? Se você anda 5 km, você ganha ali 20 Pokébolas. Se você anda 25 km, além das 20 Pokébolas, você ganha mais 10 Great Ball, que a gente chama, né? E mais alguns outros itens ali, que pode ser poeira de estrela, doce raro, ovo e assim por diante. E se você anda 50 km na semana, você ganha mais coisas ainda. Para mim, que sou um pouco sedentário, isso daí é bem motivador. E já me ajudou bastante assim, a sair de casa para jogar, eu e a minha esposa e tudo mais. Mas, por outro lado, o jogo também pune. Se você faz 24 quilômetros, você não ganha de 25 porque está mais próximo, você ganha só o de 5. É quase como se fosse uma punição por você não ter completado. Nas recompensas semanais que você recebe no jogo, por acessar todo dia, né, o aplicativo, no 7º dia você ganha um prêmio especial também, que pode ser uma pedra de evolução, algo que é um pouco mais difícil de conseguir. E se você falta um dia, o teu processo zero, você tem que começar de novo do zero. E não tem choradeira, você vai ter que fazer isso, faz parte da regra. Então, sim, existe a recompensa e existe a punição, e ambas são motivadoras no sentido de direcionar o jogador a tomar um tipo de ação, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente pode fazer na escola para tornar as recompensas e as punições menos relacionadas com ganhar ou perder ponto? Porque geralmente o que a gente vê é isso, né? Faça essa prova, faça esse trabalho para você ganhar ponto na média. Para de fazer isso, senão você vai perder ponto na média. Não cola, senão você vai perder ponto na média. E fica meio tudo... Parece que a escola gira em torno dos pontos da média, né? Como é que a gente pode dar outras recompensas? Como é que a gente pode fazer outros tipos de punições, né? Eu gosto de fazer aulas diferentes. Então existem aulas práticas que são mais difíceis de serem montadas ali, e que não são necessariamente obrigatórias, mas que os alunos gostam muito de ter. Então, se eles conseguem vencer um desafio, ou se eles progridem bem no conteúdo, na matéria, assim, se eles participam das aulas, das atividades, uma das recompensas que eu dou são essas aulas diferenciadas, né? Às vezes até no contraturno para poder ficar mais tempo livre e não acabar afetando o conteúdo curricular que as escolas não gostam, né? Então é um tipo de recompensa diferente. E o legal é que a recompensa é o próprio conhecimento, o próprio conteúdo. E eles assumem como uma recompensa e eles querem muito. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar recompensa e punição, né? Principalmente punição, porque as pessoas na educação, muitas pessoas acham que punir é errado, mas a punição funciona como motivador, gente. Ela tem que ser dada. Claro que você não vai bater no aluno, né? Por mais que às vezes você tenha vontade, mas você não vai agredir, você não vai fazer algo que vai danificar o seu aluno. Você vai fazer algo que vai construir o seu aluno. E a punição funciona, e ela é um motivador utilizado muito nos jogos. E as pessoas não param de jogar porque são punidas dentro do jogo, né? Quarta lição, gente. Games permitem errar. Isso aqui é outra coisa muito legal. O bacana é que a educação está mudando muito com relação a isso. A gente ficou muito tempo demonizando o erro, né? Então tudo que era errado, perdia ponto. E a gente está mudando um pouco esse paradigma para algo que os jogos já faziam com excelência há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu gosto de citar jogos como Mario, como Crash, como Sonic, porque para mim eles têm um tipo de estratégia que funciona muito bem para isso, né? Se você nunca jogou Mario, por exemplo, você tem esse cenário aqui. Você não sabe o que acontece quando o Goomba encosta em você. Agora você sabe, você morreu e você não vai mais encostar nos Goombas. Se você encostar no Koopa, mesma coisa. Você não sabia que morria, agora você já tá prevenido. Mesma coisa com os outros vilões. Se você encostar na piranha, você morre, então você sabe que não vai encostar. O fato desses jogos, como o Mario, como o Sonic, como o Crash, eles possibilitarem que você tenha bastante vida, não é para tornar o jogo mais fácil. O número absurdo de vidas que você consegue nesses jogos, o Sonic eu não lembro exatamente, mas no Mario e no Crash são 99 vidas, é para estimular que você erre.
Então, tudo bem você errar ali nesse contexto, a gente usa a palavra morrer, né? Tudo bem você morrer no jogo, porque você tem mais 98 vidas. Então, vai, testa, experimenta. E isso é muito legal. Esses jogos, eles utilizam o erro para possibilitar um aprendizado. Então, o número de vidas é uma forma estratégica de permitir que o jogador erre e que ele aprenda com esses erros. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente pode tirar esse estigma do erro da cabeça dos nossos estudantes? Hoje, eu acho particularmente difícil tirar esse estigma do erro usando métodos tradicionais. Embora eu use método tradicional para dar aula também, eu não sou do tipo que acha que só tem que fazer metodologia ativa. Tem momento para metodologia ativa, tem momento para metodologia tradicional, mas no método tradicional isso é muito difícil de fazer, né? Porque já está enraizado. Agora, quando a gente utiliza outros métodos, como aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, a própria gamificação em si, você consegue criar um ambiente, né? Um clima diferente na sala de aula em que o erro é bem aceito, em que você pode experimentar, testar, errar. Não deu certo, tento de novo, não deu certo, tento de novo e assim por diante. Então, nesse ponto, a gamificação vem muito ajudar a prática em sala de aula. Lição 5, gente. Os games oferecem surpresa e twist, ou um plot twist, né? uma reviravolta. Isso é muito legal. Quando um game designer ele quer surpreender o jogador, ele pode adicionar algumas coisas. Então ele pode adicionar uma reviravolta na história do jogo, e aí você descobre alguma coisa muito impressionante que faz tua cabeça explodir, uma mecânica diferente, né, uma nova mecânica. Ele pode adicionar um evento inesperado dentro do game. Isso é muito bacana. Teve um jogo que eu estava estudando que fez isso comigo, é o Her Story. Vocês vão perceber que é um jogo bem simples, assim, é um jogo indie. Ele é baseado no... Você joga, na verdade, você é uma personagem que quer descobrir o que aconteceu num caso de assassinato há um tempo atrás. E, aliás, num caso de assassinato, por assim dizer. Acho que não tem problema falar isso. E como é que você faz para investigar isso? Você acessa a base da polícia e você joga fazendo pesquisas como se fosse um Googlezinho. Então você escreve um termo e dá uma busca. E ele vai aparecer 5 fragmentos de vídeos, que são 5 fragmentos aleatórios, assim, do depoimento dessa mulher, que é a suspeita, falando sobre aquele termo que você colocou. Então você escreve o nome da vítima, vai aparecer 5 vídeos que tem a ver com ela falando o nome da vítima. Você escreve o nome de uma outra pessoa, de uma testemunha, o nome de um lugar, de uma empresa, sei lá. Vai aparecendo os vídeos que tem sobre isso. E você vai conectando os vídeos, tem a data, né, tem o horário, enfim. Então você vai conectando esses vídeos, vai conectando as falas dela. E aí você vai começando a entender o que aconteceu. E tem uns 2 plot twists muito loucos, assim, quando você termina o jogo. É muito legal porque o jogo ele deixa você terminar a hora que você quiser. Ele pergunta, você tá satisfeito com o que você sabe até agora? Se você estiver satisfeito, tá tudo bem. Então você terminou. E é bem diferente, né? E você vai montando 1000 teorias ali na tua cabeça. Quanto mais você vai pesquisando. E daí quando você recebe uma reviravolta dessas, um plot twist desses, você fala, meu Deus... Será que é isso? E aí você começa a investigar mais ainda. Então, é uma forma de usar a história, né? De usar a narrativa de um jeito bem inteligente. E aí a pergunta que eu faço para vocês, a reflexão, é como é que você pode trabalhar esse tipo de surpresa na aula de vocês? Não precisa ser nada tão elaborado quanto o Her Story, né? Que deve ter dado um trabalho bem grande para fazer. Você pode fazer coisas simples. Eu tenho, numa das aulas minhas de anatomia... eu separo ela por estações, né? Que é uma foto dela. Vocês vão perceber que aqui eu tenho um EVA, ó, escuro. Aqui eu tenho outro EVA. Aqui eu tenho mais um EVA marrom. E por que eu faço isso? Quando eu monto essa aula no laboratório, eu separo por estações, né? Então no final, inclusive, a gente usa a rotação por estações, que é uma metodologia ativa, né? E só que no início, quando eu vou fazer a minha explanação teórica, eu deixo tudo coberto e vou descobrindo uma estação de cada vez. Num período ali de 4 a 7, 8 minutos, que é o tempo que a gente consegue reter a atenção e a curiosidade em alguma novidade diferente. Então os alunos eles estão prestando atenção. Quando a atenção está começando a cair, eu já libero uma outra estação para falar da outra estação e
para falar das peças, dos órgãos, enfim, da outra estação, a curiosidade aumenta de novo. E aí quando começa a cair, eu abro outra estação e assim por diante. Se eu deixo tudo aberto, e eu já testei isso, eles ficam muito loucos no começo, e depois é difícil de conseguir, inclusive, recuperar a atenção deles, especialmente dos mais novos, porque daí eles ficam prestando atenção em outros órgãos que eles acham mais interessantes do que aqueles que a gente está falando na hora. Então, essa é uma forma simples de você usar a curiosidade para conseguir direcionar a atenção, né, dos teus estudantes. Lição 6, gente. Os games usam bons boss fights. O boss fight, para quem não sabe, é o que a gente chamava na época da infância de chefão. Então, se você foi aí uma criança da década de 80, 90, você vai lembrar que a gente falava, nossa, derrotei o chefão, tem um chefão na fase tal, qual que é o chefão, e assim por diante. Então, esse é o boss fight, né? E os jogos, eles têm premissas que eles procuram seguir para criar bons boss fights. Então, algumas delas são essas. Ele tem que ser desafiador. Ele não pode ser algo trivial, algo que você já tem enfrentado durante a fase, né? Tem que ser algo mais difícil de conseguir ser conquistado. Ao mesmo tempo, ele tem que ser justo, né? Tem que existir a possibilidade do jogador ganhar, mesmo que seja uma luta difícil, né? Ou um desafio difícil, o jogador tem que ser capaz de conseguir com aquele nível que ele está no momento. Ele tem que evitar, né? Ou pelo menos procurar evitar a falsa dificuldade. O que é isso? É colocar um personagem normal, só que com uma barra de vida, por exemplo, maior. Aí não tem dificuldade, né? É só um pouco mais trabalhoso. Tem que ser intimidador, né? Tem que dar um susto, tem que dar uma intimidade, na verdade. Acho que essa é a melhor palavra mesmo, não tem como usar outro sinônimo. Tem que intimidar o jogador, né? E o principal pra mim é essa de agora, que é testar as habilidades do jogador. Um boss fight, ele geralmente testa a habilidade que o jogador desenvolveu durante a fase. Então, os inimigos que você vai encontrando durante a fase normal, eles vão te preparando para as mecânicas que o chefão vai ter. Ou para você aprender a utilizar uma arma nova, ou para você aprender um golpe diferente, ou para aprender uma defesa diferente. Mas o chefão, ele vai testar as habilidades que você desenvolveu como jogador. E via de regra, os bosses, né, eles fazem parte da narrativa de uma maneira coerente. Eu lembro quando eu jogava no PlayStation 1, o Tekken 3, que é um jogo de luta, que é um dos meus favoritos. E esse era o chefão, assim, e ele era... Nossa, ele é muito bizarro, muito difícil. Além de ser assustador, né, pra época, principalmente. Mas ele era muito difícil de ser vencido, muito difícil. Eu conseguia no início só com os personagens que eu jogava melhor. E a ideia do jogo é você conseguir terminar todas as lutas com todos os personagens do jogo, né? Então, era uma dificuldade bem grande, assim. E é um dos melhores bosses que eu encontrei. Ele tinha vários golpes interessantes, diferentes, inclusive. E era um bom desafio. E ele realmente testava a minha habilidade como jogador do Tekken. E é isso que eu acho que os chefões têm que fazer. E no contexto educacional, quem é o boss, né? Geralmente é a prova. Então é a avaliação de final de bimestre, de final de trimestre, avaliação de final de ano, se tiver. Como é que a gente pode se apropriar dessas características dos boss fights para criar avaliações melhores, para criar avaliações mais interessantes? Né? A avaliação ela tem que testar a habilidade do jogador, mas o jogador tem que ter praticado essa habilidade ao longo de todo o tempo da fase. Então do bimestre, do trimestre, do mês, enfim... Ela tem que ser intimidadora, mas ela tem que ser justa. O estudante tem que ser capaz de conseguir vencer aquele desafio com o conhecimento que ele obteve durante a fase. Né? Ele não pode não pode ter uma falsa dificuldade só sendo um trabalho de 300 páginas, mas trabalho facinho. Ele tem que ser desafiador. Então, esses são alguns pontos que a gente pode trazer para as nossas avaliações, para deixar, inclusive, as avaliações mais interessantes. Lição 7, gente. Os games destacam pontos de interesse. Né? O que é um ponto de interesse? Ele costuma ser um ponto específico, geralmente de jogos de mundo aberto, em que o jogador tem algum interesse, que ele quer investigar, que ele quer navegar e assim por diante. Eu estava jogando o Pine até recentemente, fechei tem uns 2 meses atrás, e ele também é um jogo de mundo aberto bem bonitinho, se passa numa ilha, tá? E aí ele tem um componente de política bem legal, que eu nunca tinha visto em outros jogos, mas tem bastante um componente de exploração. E você pode marcar no mapa várias partes de interesse para você investigar e tudo mais. Nesse exemplo aí estão marcados os baús.
né? Mas dentro do jogo você pode colocar, né, alguns pins no mapa para você investigar. Então são pontos de interesse que você deixa marcado e que fazem sentido para o jogador, né? Isso é muito legal. Puxando para o contexto educacional, como é que você pode inserir um ponto de interesse nas sequências didáticas? Esse é uma coisa um pouco mais difícil da gente conseguir, porque nem todos os nossos conteúdos oferecem pontos de interesse, né, para todos os estudantes. Mas, partindo do mesmo exemplo que eu dei lá no início aqui do webinário, acho que foi na lição 2, que eu falei que eu faço aquela avaliação do projeto de vida, como é que você pode inserir pelo menos pequenos pontos de interesse dentro da tua sequência didática, dentro de uma trilha pedagógica, que possa chamar a atenção do seu aluno? Quando você coloca algo assim e consegue despertar a atenção para pelo menos um item, fica muito mais simples você conseguir a atenção dele em todos os outros, mesmo que os outros estejam teoricamente desvinculados do interesse dele. A gente vai ver mais sobre isso no próximo webinário lá da semana que vem, porque existe um forte componente de neurociência em cima disso. Tá? Existem vários estudos sobre esse efeito da aura, né? Então, como é que a gente pode colocar esses pontos de interesse nas nossas atividades? Lição 8. Games são interativos. Na verdade, os jogos, eles são a única forma de obra de arte, de maneira geral, pelo menos que eu conheço, que são de fato interativos, né? E não estou desmerecendo as demais obras de arte. Eu adoro ler, eu tenho um monte de livro de ficção científica, de fantasia que eu gosto. Eu gosto de série, eu gosto de filme, eu gosto de música. Mas todos esses, você fica passivo ali, né? Você recebe só o que está pronto. Por mais que tenha um livro ou outro que seja interativo, uma série ou outra que seja interativa, mas de maneira geral você fica ali passivo, recebendo o que o autor, o que o diretor, enfim, eles quiseram passar. Nos jogos não, por mais que exista uma narrativa por trás e você às vezes não consegue fugir tanto dessa narrativa, você tem o teu poder de escolha lá dentro, você pode interagir de fato. Os jogos, eles são a obra de arte ativa mesmo, que você pode ser ativo. E isso te lembra alguma coisa? No contexto educacional, a gente está lutando cada vez mais por uma educação mais ativa, né? A gente usa metodologias ativas bastante agora, a gente tem falado, tem discutido bastante sobre isso. Vai ter a reforma do ensino médio aí tentando dar uma melhorada no ensino, a gente não sabe como é que vai ser, mas provavelmente eles vão querer trazer mais componentes ativos, vai ter a parte de competências lá que a gente vai ter que trabalhar. Então, assim, os jogos já fazem no mundo da arte o que a gente está tentando fazer no mundo da educação. E isso é muito legal para a gente se inspirar, para tirar ideias, inclusive da maneira que a gente está fazendo aqui hoje, né? Lição 9, galera. Games usam narrativas. Não são todos os games que usam narrativas, tá? Mas as narrativas, quando usadas, elas são muito boas e muito imersivas. Eu costumo dizer que a narrativa é uma das, se não for a técnica mais poderosa de gamificação que eu utilizo, porque eu gosto muito de colocar narrativa, mesmo em atividades que sejam mais simples. Eu coloco narrativas, mesmo que sejam narrativas leves, assim, mas dou um pano de fundo, dou um significado diferente para a atividade, tá? Porque elas realmente funcionam, elas são muito, muito imersivas, são muito engajadoras, né? Nos jogos, uma narrativa bem estruturada, ela pode inclusive compensar alguma falha de design. Então, alguma mecânica que não ficou boa, algum elemento que não ficou legal. Tem jogos que são quase que 100% baseados na narrativa. Tem um aqui que eu gosto muito, que é o Simulacra. Tem dois, né? Tem o Simulacra e o Simulacra 2. Esse aqui é o primeiro. Nesse jogo você encontra o celular de uma menina, que é essa menina aí. Opa, desculpa, gente. Bati no microfone. Você encontra o celular de uma menina e você tem os aplicativos dela aqui, né? Aqui tá com outro nome, mas basicamente é o Tinder, o Twitter, acho que aqui é como se fosse um Instagram e assim por diante. O serviço de e-mail, né? E você precisa investigar por esses aplicativos para tentar descobrir o que aconteceu com ela, como que você vai devolver, né, o celular para ela, essas coisas. E, inclusive, uma boa parte do jogo é tipo um WhatsApp mesmo. Você conversa por chat com os personagens. Esse Greg é o namorado dela, ou ex-namorado, enfim. E você vai conversando com ele para tentar descobrir o que está acontecendo. E juntos vocês vão investigando. Daí vai vindo mais personagens, né,
entrando na trama, enfim. Então é completamente baseado na narrativa, né? E é muito legal, é muito envolvente. Ele tem acho que umas 4 ou 5 finais diferentes, então dá vontade de você jogar várias vezes para você ver quais que são os outros finais, né? O que aconteceria dependendo das suas escolhas, enfim. A narrativa ela é muito legal. E aí a pergunta que eu faço é como é que você pode usar histórias, né, para motivar os estudantes? Eu tenho uma aula que eu montei, que nem é de biologia, é sobre violência doméstica, foi pro ano passado, e eu usei uma narrativa de terror, tá? Então eu até trouxe para mostrar para vocês alguns videozinhos. Nessa narrativa, uma menina ela tá postando no TikTok coisas estranhas que acontecem na casa dela. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, depois eu falo mais sobre isso. São 3 horas da manhã. Eu acordei aqui que tá fazendo barulho muito estranho lá no quarto. Tô meio assustada. Vocês escutaram? Olha isso aqui. Eu realmente, gente, não vi o que ele tava fazendo, porque eu tava conversando com ela pra cá e ele tava brincando lá. Eu só fui pra dentro quando eu fui arrumar as coisas e daí eu achei o desenho. No caso, eu sou a loira, minha irmã a morena e ele. E isso aqui? Quem que é esse? E o último? Deixei um ar mais gostoso, coloquei uma TV pra quando vir uma visita e tal. Coloquei alguns cremes. Tô pensando em colocar um quadro ali. Mais em cima, né? Claro. E colocar um espelho, dar um ar mais legal pro quarto. Umas coisas das minhas viagens, minha viagem pra Maceió. Deixei um ar mais gostoso assim. Gente. Então, olha só. Eu construí uma narrativa a partir de vários videozinhos de TikTok. E foi bem legal. A gente ficou um sábado inteiro gravando na casa. Ela é uma ex-aluna minha, atriz. Ela super topou participar desse projeto. E aí a gente gravou vários, né, videozinhos. E, nossa, daí foi trocando de roupa pra parecer que eram dias diferentes e tudo mais. Mudando um pouco a iluminação pra parecer que era dia de chuva, dia de sol, e assim por diante. E eu fiquei por 4 meses postando esses vídeos, porque no TikTok não tem como mudar a data, né? Fiquei por 4 meses, então, pra colocar todos os vídeos, assim, e parecer que a história tava fechada, né? Deixa eu só pular isso. E foi legal porque eu não associei nenhuma conta minha, né, ao TikTok dessa personagem. E teve muita gente que achou que era verdade, inclusive. Então muitas pessoas perguntaram ali se ela estava viva ainda, o que estava acontecendo, se era para ela fugir de casa e tudo mais. Então foi uma narrativa bem interessante. Por mais que me dê um pouco de dó dessas pessoas, mas eu não podia falar a verdade porque se aparecesse um comentário meu ia estragar a experiência dos alunos, né? Mas é uma forma bem bacana de imergir na narrativa usando um recurso simples, né? Que era o TikTok. 10ª lição, gente. Games conseguem balancear o nível da dificuldade dinamicamente, tá? Isso é bem legal, é super importante. A gente vai ver no nosso próximo webinário lá da semana que vem como modelar o nível, o tamanho da dificuldade com relação ao tamanho da habilidade do aluno. É fundamental para você conseguir gerar um estado ali de flow no estudante, que é um estado que ele vai aprender muito bem, que ele vai se aprofundar, ele vai adorar estar na aula, ele não vai querer sair. Então, isso é uma lição que eu tiro dos jogos, né? Mesmo os jogos mais simples, ele dá ali uma opção de jogar no fácil, no difícil, no médio, ou no nível Brasil, que o pessoal chama que é o nível mais difícil de todos. Alguns não dão essa opção, mas eles fazem isso de maneira dinâmica, né? O Left 4 Dead 2, ele ajusta a quantidade de zumbis que vai aparecer com relação ao desempenho que o jogador está tendo durante a fase. Então isso é de maneira dinâmica, muito legal, porque se o jogador é um pouquinho inexperiente, vão vir menos zumbis. Se o jogador já é um profissional, vai vir mais zumbi. E aí vai manter o nível de desafio para os dois grupos, né? Tanto o pessoal que está começando, quanto o pessoal que já está com um certo nível de maestria no jogo. Isso é muito bacana.
E aí eu pergunto para vocês, né, como é que a gente pode ajustar a dificuldade das atividades, das nossas aulas para cada aluno, sendo que a gente tem uma turma geralmente tão heterogênea, né? Eu uso um tipo de protocolo aqui, um outro protocolo. Esse aqui a gente vai falar na semana que vem também, tá? Que é o protocolo ID para planejar as aulas. Então, cada aula minha eu faço um planejamento específico, assim. Eu não uso muito aqueles de escola. E eu não vou falar sobre ele, porque ele dá uma webinar inteira só sobre ele. Mas na parte de baixo tem um timeline que eu procuro entender minuto a minuto o que vai acontecer na minha aula. E eu prevejo intervenções ao longo da atividade. Então, a cada período de tempo entra uma intervenção. Essa intervenção ela faz parte da narrativa, ela faz sentido dentro da narrativa, então não fica parecendo como se fosse uma ajuda, mas ela diminui o nível da dificuldade um pouquinho. Então, os alunos que gostam de desafio e se dão bem com desafio, eles já começam a mandar bem desde o início, porque a atividade permanece desafiadora. Os que estão com um pouco de dificuldade recebem um reforço aqui, né, vamos supor, nesse caso, depois de 30 minutos da atividade. Depois, tem mais um reforço de 45. Aqui são 2 aulas, porque eu costumo trabalhar com aulas conjugadas, fica mais fácil de fazer essas atividades aí, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, para usar. Então é assim que eu faço para tentar modelar a dificuldade nas minhas turmas e permitir que todo mundo consiga ter uma experiência bacana, uma experiência legal com as atividades gamificadas, né? Lição 11, gente. Os games permitem que o jogador assuma riscos. Isso é muito legal, né? Um game design bem feito, ele permite que o jogador ele possa completar uma tarefa de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais arriscada, mas se ele seguir no caminho mais arriscado, ele pode ter mais recompensas. O Crash para mobile, né, saiu, pelo menos eu não sei se eu que comi bola, mas eu fiquei sabendo faz relativamente pouco tempo, tem uns meses, que tinha saído o Crash para mobile, né, para celular. E eu adoro Crash, eu adoro todos os jogos da franquia. Nossa, eu joguei muito quando era criança, jogo ainda. E esse daí não é diferente. E ele é um jogo baseado em corrida, né? Então o Crash ele vai correndo e você vai controlando ali, desviando dos obstáculos para ele não morrer. E você pode. Você, quando está chegando no final da corrida, tem a opção de terminar a corrida, se você vai para um lado, ou continuar e dar mais uma volta, se você vai para outro. Se você dá mais uma volta, você pode pegar mais itens, mas também tem a chance de você morrer e perder tudo que você já pegou. Então você vai nivelando teu risco. Quando dá umas 3, 4 voltas que você já está com bastante item, você prefere terminar para não perder, não correr o risco de perder tudo que você já pegou, né? Ao invés de continuar e ficar pegando mais. Então é uma maneira que o jogo coloca, né, pra gente conseguir assumir riscos controlados. E na escola isso é muito difícil de fazer, né? Como é que você consegue oferecer risco para os alunos, mas um risco controlado para eles conseguirem fazer? Então a gamificação, especialmente a partir da narrativa, possibilita que você consiga fazer um pouco disso, né? É óbvio que você não vai fazer isso em todas as aulas. Aliás, nenhuma dessas 11 lições você vai fazer. Aliás, a maioria delas você não vai fazer em todas as aulas, tá? Porque realmente uma estratégia difícil, é uma estratégia trabalhosa, mas em pelo menos algumas delas você pode utilizar essas lições aprendidas aí para melhorar um pouquinho aquela sequência didática, né? E essa aqui não é diferente. Então você pode colocar alguns elementos que permitam que o aluno assuma alguns riscos a mais, mas que ele possa ser recompensado a mais no final também, tá? Então sempre tem que ser um jogo conjunto de risco e recompensa. Não pode ser só risco, né? Senão não faz sentido nenhum. Lição 12, pessoal. Games são desafiadores. Esse aqui eu acho muito importante. Se fosse para pegar, acho que só uma dessas 35 lições, eu usaria essa aqui, porque eu acho que é a mais equivocada na educação, tá? Porque eu ouço muito em vários lugares, inclusive de influencers e tal, da área, de que a gente tem que diminuir o nível de cobrança, tem inclusive projetos de lei, não só no Brasil, tal, que querem diminuir o nível da cobrança dos alunos e tudo mais. Isso, obviamente, a questão do currículo é algo que a gente tem que discutir, sim, não estou falando que não, tá? Mas o que eu sou muito contra é aquele discurso de deixar mais fácil, de nivelar por baixo, porque os alunos estão saindo, estão abandonando as atividades ou a escola, porque a atividade é muito difícil, né? Será que isso afasta mesmo os alunos?
Será? Eu acho que não. Vocês já viram algum jogo ser vendido com uma proposta de marketing dizendo que ele é muito fácil? Ah, compra esse jogo porque ele é muito fácil, não vai te dar trabalho nenhum. Ah, usa esse jogo aqui que rapidinho você vai terminar. Não, isso não existe. Nenhum jogo no mundo se vende como sendo facinho. Inclusive, tem alguns jogos como o Dark Souls aqui, ele se vende com a proposta de ser o jogo mais difícil do mundo. Então, assim, realmente é um jogo muito complicado, é bem difícil, ele tem poucos checkpoints, você morre, você perde tudo, você volta lá atrás, tem que fazer tudo de novo. Então, os jogos, eles não se vendem por serem fáceis, eles se vendem por serem realmente desafiadores. E a gente fica baixando o nível na escola, parece que implorando por um estudante fazer aquilo, falar, ó, deixa facinho aqui, você não vai ter trabalho. Não, eles querem ter trabalho, você está fazendo o oposto. Eu tive um resultado disso, inclusive essa semana, né? Tinha algumas turmas que a gente estava com poucos alunos participando das meets e no ensino híbrido ali, né? Híbrido, entre aspas, né? E a decisão que a escola, de maneira geral, estava seguindo era colocar questões, assim, sempre aquela recuperação, e sempre coisas muito simples, né? Ou questões enviadas pela própria rede. Só que o que talvez o pessoal da escola não saiba, assim, é que tem servidores no Discord que estão dando a resposta de todas as questões de todos os lugares, né? Então, eles pegam as questões, por exemplo, do ensino da rede, alguém responde e coloca num servidor do Discord, os alunos só pegam e copiam. Então, o fato de você facilitar, você está diminuindo o interesse, o engajamento do aluno em participar da Meet, porque, afinal de contas, se ele só precisa fazer aquilo e está muito fácil, ele não precisa perder o tempo dele na Meet, né? O que eu fiz? Eu fui na contramão. Eu comecei a fazer atividades muito mais difíceis. E assim, eu aumentei bastante o nível de dificuldade mesmo, acima do que seria o normal para essas séries. Por quê? Uma que são atividades diferenciadas, então não é pergunta e resposta óbvia, elas necessitam um grau de raciocínio lógico, inclusive de interpretação, para conseguir entender o que a atividade está solicitando. Então tem atividade que eu passei que o enunciado são 15 páginas. Não vai ter nenhum servidor no Discord para fazer isso. E outra, que por ser tão difícil, os alunos sentem a necessidade de participar das meets para entender a atividade. Então, toda vez que eu passo uma atividade dessas, o número de alunos que acessam as minhas meets aumenta consideravelmente. Muito mais do que, por exemplo, no início do trimestre, quando não tem nenhuma avaliação. E é a dificuldade que está engajando eles a virem participar, porque eles querem entender o que precisa fazer, né? Então, a dificuldade, gente, ela não é um inimigo. Ela é uma boa técnica de gamificação que você pode usar para motivar estudantes. Lição 13, gente. Games buscam ser justos, tá? O jogo, ele precisa ser justo. O que é um jogo considerado justo? É um game que ele não é enviesado, né? Que ele não trapaceia. Assim como os jogadores podem trapacear, às vezes os jogos podem trapacear também. Então imagine só um Tetris, por exemplo, que é um dos jogos mais jogados no mundo. Se você descobrisse que as próximas peças que estão por vir, elas não são aleatórias, que o jogo está escolhendo realmente as peças ou melhor, as peças menos indicadas para a situação que você construiu ali, você vai se sentir traído, porque não é a proposta do jogo, né? A proposta do game é você utilizar peças que sejam aleatórias e você conseguir trabalhar em cima dessa aleatoriedade. Então, jogos que não são justos tendem a perder o interesse dos jogadores. E a mesma coisa acontece quando a gente está planejando uma aula. Eu, particularmente, quem me acompanha sabe, gosto de usar bastante competição em sala de aula, tá? Eu acho a competição saudável e em certo ponto necessário de ser trabalhado na escola, por mais que também tenha muita gente que fique demonizando a competição, como se a gente estivesse ensinando um a matar o outro, mas eu acho leviano você criar um contexto na escola em que todo mundo é amiguinho, todo mundo é cooperação, e aí no primeiro dia, depois que o aluno se forma, ele vai participar de uma entrevista de trabalho com 30 pessoas para uma vaga, e ele vai ter que competir e ele não vai saber. Então, ele precisa saber que existe a competição, né? Só que a competição é algo que pode dar muito errado também, né? E você não pode criar um ambiente injusto.
Então, se você faz uma competição com quizzes, que geralmente a gente vê, né, no ambiente escolar, eu vou fazer um quiz aqui. Não está sendo necessariamente justo, porque você está valorizando um tipo de habilidade que geralmente é o nerd que tem. E ele tem, inclusive, o mérito, né, por ter estudado mais que os outros e tudo mais. Mas às vezes tem alguns alunos que eles têm mais dificuldade nessa área, mas tem outras habilidades que eles são bem desenvolvidas. Então, é sempre bom pensar em como que você está atribuindo essa justiça, esse equilíbrio, esse balanceamento dentro das atividades que você cria. Inclusive atividades cooperativas, porque se você prioriza em uma atividade cooperativa um tipo de competência só, vai surgir um alpha player, né? Que é aquele jogador que vai dominar todo mundo, vai estragar a experiência de todo mundo porque ele vai mandar em todos. E o resto da turma vão ser só os peões dele nesse tabuleiro, né? Então, essa questão da justiça, do viés de uma atividade é bem importante de ser pensada. Lição 14, gente. Games permitem que os jogadores façam escolhas. Isso é muito legal, tá? As escolhas são fundamentais para gerar engajamento. Existem jogos que são baseados exclusivamente em escolhas, né? Ele traz uma sensação ali de poder, né? Estou podendo escolher, então eu tenho um certo poder em cima disso. E quando o aluno ele sente esse poder, ele se sente muito mais estimulado em continuar participando do processo, né? Existem várias técnicas de gamificação que usam as escolhas, então tem escolhas significativas, percepção de escolhas, escolhas brilhantes, escolhas ramificadas. Eu trouxe aqui para vocês anotarem, vocês podem pesquisar depois, eu já falei delas em outros vídeos. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão esse webinário não vai acabar nunca mais, gente. Um jogo bem legal que trabalha escolhas, é um tipo de escolha inclusive diferente, escolha moral, é o Papers, Please. O jogador ele assume ali o papel de um fiscal de fronteira e ele precisa verificar os documentos das pessoas e ver se está tudo ok e deixar se a pessoa passa ou não pela fronteira. Então existe até um componente moral em cima dessas escolhas. É uma mecânica simples, ou você aprova ou você reprova, pronto. E você tem que ver se a pessoa está dizendo a verdade ou não e assim por diante. E na sala de aula, gente, como é que a gente pode permitir que os estudantes eles possam fazer escolhas, né? Então, isso é algo que é trabalhoso, mas pode ser bem recompensador. Eu tenho algumas turmas de formação de professores que eu falei para vocês, né? Nessas turmas, em umas turmas específicas, eu trabalho um tipo de avaliação que eu criei que se chama avaliação baseada em inventário. Então, não tem uma avaliação por nota, por grade, eu faço um inventário de tudo que o professor está fazendo durante o curso, as conquistas que ele conseguiu, os artigos que ele leu e assim por diante. Mas o que eu quero mostrar mais especificamente nesse modelo aí, que esse é inclusive uma parte do certificado que eles recebem no final, é essa parte aqui. Essa parte é o mapa do curso. Vocês vão perceber que tem um início aqui embaixo, ó, que é esse aqui. E já na primeira aula, o professor cursista, ele sabe que tem vários caminhos que ele pode seguir dentro do curso. E ele vai escolher que caminho que ele vai seguir conforme o desejo que ele tem de aprendizagem ali dentro. Então, se ele quer se especificar mais num tópico do que em outro, mais num assunto do que em outro, ele vai seguir o caminho que ele quer. Dá trabalho? Com certeza. Olha só, eu tive que criar todas essas aulas para um professor ter apenas um caminho só. Mas ainda assim, eu dou essa possibilidade de escolha de caminho que o professor deseja, né? E isso dá para ser feito também em sala de aula tranquilamente, gente. Dá um pouquinho mais de trabalho, com certeza, mas o bom é que fica pronto para você, né? E aí você pode continuar utilizando ao longo dos anos e só ir melhorando ou adaptando conforme as demandas. Lição 15. Games permitem que os jogadores sintam o impacto de suas ações. Isso é muito legal, tem a ver com a lição que a gente acabou de falar, né? Então, se tem a possibilidade de escolha, o jogador tem que sentir o impacto daquela escolha, a consequência, seja boa, seja ruim. O jogo Detroit Become Human, ele lançou um demo, né, antes do jogo em si, e tinha uma parte que você controlava um personagem que era um negociador ali, e você tinha que salvar a vida dessa menininha. Só que conforme as escolhas que você ia fazendo, você podia tomar, inclusive, escolhas ruins que acabavam, né, culminando no outro personagem se suicidando e levando a menininha junto. E aí o jogador tem que conviver com essa culpa, né? Tem que conviver com o fato de ter falhado e ter acabado colocando a vida da menininha em risco ali
e não salvado. Então, os jogos eles colocam os jogadores para sentir, né, os impactos das suas ações. Nas escolas, muitas vezes eu vejo isso também. O setor pedagógico aí querendo proteger o aluno do impacto da própria consequência, alivia principalmente com consequências ruins, né? Alivia o estudante, e aí a gente volta lá para aquela discussão de punição que eu falei para vocês lá no início. Então, assim, quando o aluno ele toma uma escolha, ele tem que sentir o impacto daquela escolha, ele precisa compreender, faz parte da mecânica, faz parte do projeto. Ele precisa compreender que cada escolha tem uma consequência, porque a vida é assim, né? Não só nos jogos, mas na vida também. Então a gente tem que parar de ficar tendo esse protecionismo escolar, achando que nossos estudantes são feitos de porcelana, que qualquer coisinha eles vão quebrar. A gente tem que possibilitar que eles tenham capacidade de vivenciar as escolhas e as consequências das suas escolhas. Isso é fundamental, é algo que os jogos fazem, os jogos não deixam de ser mais interessantes por causa disso, inclusive eles costumam ser considerados mais interessantes do que as nossas aulas na maior parte das vezes, e eles fazem isso o tempo todo. Lição 17. Games criam momentos memoráveis. Isso aqui é muito legal, tá? Os jogos, quando eles querem criar um momento memorável, geralmente eles trabalham em cima do contraste. Então você tem ali algo que regularmente acontece e aí subitamente surge alguma coisa muito diferente. Pode ser um contraste narrativo, pode ser um desafio muito difícil de resolver, pode ser uma atmosfera, pode ser até uma música de fundo, né? Um efeito sonoro, enfim. Eu tenho estudado um jogo que se chama Journal 29. É um tipo de jogo diferente, a gente chama isso de escape book. É um livro mesmo, de fato, e ele vem com vários puzzles que você tem que ir resolvendo, e aí conforme você vai resolvendo alguns puzzles, você vai desbloqueando os outros e assim por diante. E tem alguns puzzles que são realmente muito difíceis assim de fazer. E teve um específico que eu fiquei batendo a cabeça por uns 15 minutos seguidos assim, e aí eu tive um insight. E aí eu fui pesquisar e realmente eu consegui resolver aquele puzzle. E na hora que eu resolvi eu fiquei muito feliz. Eu pulei aqui, dei um grito. Minha esposa veio ver o que tinha acontecido. Porque eu realmente fiquei muito faceiro por ter conseguido, muito orgulhoso de mim. E esse é um momento muito memorável para mim. Porque até hoje eu lembro do momento que eu consegui resolver esse puzzle específico. E como é que a gente pode fazer para as nossas aulas serem mais memoráveis? A gente não precisa muito, não precisa de tecnologias, né, super avançadas. A gente pode criar contextos ali. Tem uma aula que eu faço que, se você me segue, você já deve ter visto, que é o do CSI. Eu criei uma cena de crime na escola. Gente, eu fiz essa escultura aí usando jornal e durex. Então, é uma escultura de jornal e durex, coloquei uma lona no chão e montei uma cena de crime. E os alunos, nossa, eles piram em cima dessa atividade. Muitas escolas solicitam para eu fazer, para levar para as escolas e assim por diante. E é um momento memorável, porque quando eu volto nos outros anos, eles falam, nossa, lá, o cara do CSI, o cara do crime, não sei o quê. Então eles ficam com isso guardado na cabeça deles. Às vezes até fora da escola, eu tô passeando pelo lugar, uns ex-alunos vêm falar comigo, falam, nossa, eu lembro daquela oficina que você fez, que era assim, enfim. Então, não é relativamente difícil criar um momento memorável, gente. É só partir um pouco mais de tentar entender o que poderia fazer os nossos alunos, né, explodirem a cabeça deles e se sentirem assim dessa maneira. Lição 18, gente. Os games oferecem power-ups. O que é um power-up? Ele é basicamente um reforço, né? Eu vou passar um exemplo daqui a pouco, vocês vão entender bem o que é um power-up. Mas existem algumas questões a serem consideradas quando você quer criar um reforço num jogo, mas eu puxo isso também para um projeto gamificado. Então, assim, quais vão ser os efeitos desse power-up? Né? O que ele vai propiciar? O que ele vai permitir? Quantos power-ups um estudante ou um jogador pode ter por vez? Né? Quanto tempo dura um power-up? Quantas vezes ele pode usar o mesmo power-up? Então, são questões para pensar. O Mario utiliza bastante, né? O jogo do Mario utiliza bastante os power-ups. Inclusive, creio eu que o termo venha daí. E esse aqui é um frame do Super Mario World. Né? Notem que são vários power-ups. Então tem o cogumelo que faz ele crescer. O tamanho não é não faz muita diferença na jogabilidade, né? Mas ele acrescenta o fato de que o Mario pode tomar um hit. Então, se geralmente o Mario tomando
um dano ele já morre, com esse cogumelo ele pode tomar 2, né? Então ele pode tomar um dano adicional. Tem a flor de fogo, que faz ele lançar uma bolinha de fogo, atacar os inimigos. A florzinha de gelo, que faz ele congelar os inimigos. Tem o cogumelo helicóptero aqui, que faz ele poder voar, né? Dá um capacetinho de helicóptero para ele. A roupinha de pinguim, em que ele pode andar no gelo sem derrapar. Tem o mini mushroom aqui, que faz ele ficar bem pequenininho, que serve para conseguir entrar em alguns lugares que normalmente o Mario não conseguiria. Tem a estrela, essa aqui é a mais conhecida de todas, né, que deixa o Mario invencível, mas ela não fica o tempo todo, né, ela fica, se não me engano, por 10 segundos. Então, tem os martelos do irmão martelo que ele pode lançar. Enfim, são vários power-ups diferentes, né, então são vários reforços que o Mario pode ter. E como é que a gente pode usar Power Up nas nossas aulas, né? Pode parecer algo difícil. Eu fiz um projeto há um tempo atrás de Power Up para a sala de aula. É um baralho que eu criei, que é o Magic Class. Esse baralho, ele traz reforços como se fossem magias ou itens mágicos para os alunos conforme eles vão resolvendo desafios. Então, voltando lá para o que eu falei para vocês de recompensa, ó, essa é uma forma de recompensa que não vale nota, tá? Não é ponto. Então, tem as recompensas que são individuais, como essa aqui, tem as que são em grupo, ou as que podem ser individual ou em grupo. Então, tem, por exemplo, o manto da invisibilidade. O aluno, quando ele ganha essa cartinha, permite que ele não entregue um trabalho e ele não vai ser penalizado por isso. Então ele fica guardando aquela cartinha. No dia que ele não quiser entregar um trabalho, ele devolve a cartinha para mim. E aí eu pego essa cartinha e tá tudo bem. Tem a bolsa da fortuna, que dá direito a um prêmio surpresa, geralmente chocolate, ou alguma coisa de comer, porque é o que a gente tem condição de dar, né, de gastar com os alunos. Tem o chapéu da vergonha, que daí é um desafio coletivo, então todos os alunos eles fazem. Se eles conseguem cumprir esse objetivo, o professor paga algum mico depois lá, vai com uma fantasia. Esse aqui funciona bem pro fundamental, né? Mas tem vários professores que já estão pedindo para usar com o ensino médio também. Então são power-ups, você está dando ali um reforço que ele pode utilizar em algum momento do ano letivo, do bimestre, do trimestre, depende da estratégia que você utiliza, né? Bom, os games, eles sabem também trabalhar com repetição, essa é a nossa lição 19. A repetição, ela é essencial para a aprendizagem, gente. Todo mundo que trabalha com aprendizagem sabe que a repetição ela é super importante. Os jogos usam bastante isso, tem um termo para isso que é o grinding, que é ficar repetindo várias vezes a mesma ação. Ele tanto aumenta o tempo de vida útil do jogo, como ajuda o jogador a atingir uma certa maestria, né, em algumas mecânicas. Quem jogou Pokémon no DS ele sabe que como é difícil, você tem que ficar várias e várias horas, na verdade, eu ia falar minutos, mas são várias e várias horas, né, nesses matinhos para treinar seus pokémons para ficar mais forte, e aí você vai ganhando mais aprendizado, inclusive como batalhar, né, melhores estratégias, melhores ataques e assim por diante. E o grande desafio, inclusive para mim ainda hoje, é como é que a gente pode estimular a repetição na sala de aula ou, né, no contexto educacional, sem que ela fique chata, porque os jogos eles fazem isso, às vezes é chato, mas geralmente não é tanto, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então a ideia é de você sempre pensar num planejamento que permita que os alunos vão repetindo e repetindo alguns processos, né? Lição 20, gente. Os games podem ser divertidos mesmo para quem não joga. Isso aqui é muito legal, tá? Muitos jogadores eles gostam não só de jogar o game, mas de assistir pessoas jogando. Houve um boom disso daí na última década no YouTube, de youtubers gamers que eles jogam e as pessoas gostam de assistir. E, inclusive, tem várias razões para isso acontecer, né? Então, pode ser por aprendizado. Às vezes eu vou assistir um vídeo lá para ver como é que passa de uma fase, de um inimigo que eu tô empacado, que eu não consigo terminar o jogo. Ou para ver os visuais bonitos, para ver a história. Eu, por exemplo, eu nunca joguei o God of War. É um jogo que eu acho muito bonito, que eu gosto muito da história, mas é um jogo que ia despender muito tempo e eu não estava disposto a gastar tempo jogando ele. E aí eu assisti um gameplay, né? Então foi, sei lá, 2 horas e pouco, como se fossem 2 filmes, e eu assisti o gameplay inteiro, do início ao fim, com todas as cutscenes, para ver a história. Eu achei muito legal. Alguns assistem pelos jump scares, né? Tem jogos de terror que assustam os jogadores, então é divertido de você ver
o teu jogador ali, o teu ídolo se assustando e tudo mais. Então é muito legal. Eu tenho um colega que trabalha história, trabalha RPG a partir da história. Isso é muito legal. É o Jogar e Aprender. Inclusive, sigam eles lá no Instagram. E eles... quando a gente estava conversando, eu perguntei justamente isso para eles. Porque quem joga RPG sabe que é impossível você mestrar uma aventura para 35, 40 pessoas ao mesmo tempo. E aí ele fala que tem vezes que ele separa 5, 6 alunos, ele mestra para esses 6 alunos, enquanto os outros assistem como que esses 6 alunos resolvem os desafios. E a galera adora, a galera curte demais. E é muito dessa cultura de assistir pessoas jogando no YouTube, né? Então isso é muito legal. É algo que foi um insight que eu não tinha tido naturalmente, foi a partir dessa conversa que eu tive, eu achei muito bacana. Então como é que a gente pode tornar nossas aulas, né, mais interessantes de serem assistidas? Às vezes você pode criar algumas dinâmicas, alguns eventos dentro da tua aula que seja divertido até para quem não está participando acompanhar, né, e ver como é que ela está sendo. Lição 21, gente. Os games oferecem side quests. Esse aqui eu já falei para vocês, né? Eu comentei com vocês ali lá no início, quando eu tava falando acho que foi a lição 2 ou 3 ali, de que os games possibilitam que você faça da maneira como você quiser, te dão uma certa liberdade. Side quest, geralmente estão associadas com isso, né? São missões secundárias. Elas raramente interferem no eixo principal do jogo, mas elas dão recompensas. Então, o pessoal que gosta de fechar o jogo 100%, geralmente vai atrás de todas as side quests, né, para conseguir resolver. E pra mim, assim, isso é uma opinião pessoal mesmo, o jogo que consegue fazer um side quest de maneira mais significativa de todas é o Zelda do Majora's Mask, né? Então, assim, esse jogo, assim, nem é o Zelda que eu mais gosto, tá? Eu acho o Ocarina of Time, o Twilight Princess muito mais interessantes, mas esse aqui, os sidequests são incríveis, porque cada sidequest, o Link está ajudando uma pessoa lá do vilarejo, e as pessoas têm seus problemas próprios, suas vidas próprias, e seus embates, e suas dificuldades, e você vai acompanhando a vida de todo mundo ali, ao mesmo tempo que você sabe que tipo, vai todo mundo morrer no final. Então, é muito triste, inclusive, como todo jogo do Zelda, né? Não sei qual que é o problema da Nintendo de ficar fazendo o jogo triste, mas realmente é um jogo bem triste, é meio... dá um pouco de depressão, assim, enquanto você para pra pensar sobre o que você tá fazendo. Mas é legal ele ajudando as pessoas, por mais que a ajuda dele não vá valer de nada no final, ele ajuda as pessoas nesses side quests, então é muito incrível. Eu recomendo que vocês joguem esse jogo aqui, mesmo que seja em um emulador, alguma coisa, né, porque é um joguinho antiguinho, mas ele faz muito sentido nessa parte dos side quests. E eu acho que side quest é muito bom pro ensino, porque você consegue oferecer missões que não são obrigatórias, mas que elas são outros tipos de desafios. Então os alunos que têm muita dificuldade, eles podem permanecer no eixo central e tentar resolver só aquela missão que você deu, só aquele objetivo. Os que têm um pouco mais de facilidade, para não ficarem entediados, você pode ir avançando com side quests, com missões secundárias para eles irem resolvendo, com níveis de dificuldade diferentes, inclusive para balancear ainda mais a atividade. E isso ajuda muito. E aí também já entra a parte de repetição que eu falei, a parte de balanceamento de dificuldade que eu falei hoje. Então, os sidequests são uma ferramenta assim, incrível que nós, professores, podemos utilizar na prática docente. Lição 22, pessoal. Games atiçam e premiam a curiosidade. Então, eu já falei um pouquinho sobre curiosidade quando eu falei lá da minha aula de anatomia, né? Mas você permitir, né, que o jogador, no caso, ou os alunos saibam que existam algumas coisas dentro da atividade ou dentro do jogo, deixam eles mais curiosos. Então, se você der um teaserzinho, der só uma pincelada daquela atiçada, funciona bem, sabe? Tem um jogo que é o Homo Evolution. Eu nem gosto muito desse jogo. Na verdade, eu não gosto mesmo. Eu acho ele muito ruim, tá? O gráfico eu até acho interessante. Eu gosto desse tipo de ilustração, mas isso é uma coisa particular.
E o que me motivou a jogar esse game foram duas coisas, mas as duas foram pautadas na curiosidade. A primeira delas, que ele é um jogo que... É um jogo simples, que você vai juntando personagens iguais para criar um personagem mais evoluído, tá? E assim você vai fazendo supostamente a evolução da humanidade dentro desse contexto, né? E então a primeira coisa que me motivou foi essa, porque eu queria saber qual que era o último nível da evolução de todas as linhas. E são 6 linhas diferentes, né? E isso já me motivou. Mesmo não gostando da mecânica, que quase é um advergame, né? Você fica só assistindo vídeo de propaganda para desbloquear os personagens, basicamente. Então isso me motivou para ver. E outro que nos comentários lá, nas reviews do Apple Store, é, o jogo tava... Tinha muita gente criticando esse jogo por ser politicamente incorreto. E aí eu fiquei muito curioso para tentar entender como é que um jogo podia ser politicamente incorreto dessa forma, né? Sendo um jogo tão simples. E aí eu baixei para jogar e realmente ele é bem politicamente incorreto. O que para mim não necessariamente é um problema. É a maneira como eles decidiram contar a história, né? Mas foram esses dois elementos de curiosidade que me fizeram jogar até o final, né? 6 vezes um jogo que eu não gosto. Um jogo que é um tipo de game que não me interessa. Então, assim, a curiosidade funciona muito bem, né? E como é que você pode atiçar a curiosidade dos alunos para as suas aulas? Então, eu costumo falar nas minhas formações lá de professores que você pode fazer um banner, um trailer, um teaser da sua próxima aula, nem que seja só das aulas mais envolventes, ou daqueles momentos mais gamificados, ou do começo de uma sequência didática, ou do final. Enfim, então, aquela aula que eu falei pra vocês ali, que eu usei história de terror, eu mandei isso aqui pros alunos, né, por WhatsApp ou pelo Google Classroom. Então, eles receberam isso por WhatsApp ou pelo Classroom. Então, esse é o tipo de coisa que já atiça a curiosidade, né? Fala, nossa, o que vai vir agora? O que o professor está aprontando? Como que a gente vai fazer? Pô, que interessante, tem a ver com terror. Eu vou ficar com medo de fazer. Enfim, então, várias respostas, né? Várias consequências aí do meu ato, mas geralmente funciona muito bem para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos nas próximas aulas. Então, sempre que dá, eu faço um teaser. Lá no Instagram eu coloco bastante alguns dos teasers que eu faço, os que eu capricho mais, né? Ou faço um bannerzinho com um desafio, uma chamada para ação, enfim. É algo que tem funcionado bastante para despertar a curiosidade e, consequentemente, o interesse e o engajamento dos alunos nas aulas. Lição 23. Os games sabem usar a pressão de tempo. Isso é muito legal, tá? Os jogos sabem muito bem utilizar o tempo como um fator aí para aumentar o desafio. E nesse sentido, não tem como falar de um jogo que não o Keep Talking nem Nobody Explodes. Esse jogo é muito legal. Então, para no mínimo de 2 jogadores, tá? Os jogadores eles ficam separados, eles vão trabalhar juntos. Um deles tem um guia sobre como desarmar as bombas e o outro está vendo a bomba, mas não tem o guia. Então aquele que está vendo a bomba tem que falar para o jogador que tem o guia ou para os jogadores que têm os guias como que a bomba é e ir descrevendo ali os puzzlezinhos que tem na bomba e eles vão falando o que ele tem que fazer para desarmar. Então é muito legal e ele tem ali um tempo limite que ele dá para desarmar a bomba, né? E se ele não desarma naquele período, a bomba explode e todo mundo perde. Então é um jogo muito bacana. Nas questões de sala de aula, especialmente agora com o advento aí, com o apogeu do ensino remoto, a gente pode utilizar várias ferramentas que também nos ajudam a colocar a pressão do tempo. O próprio Google Forms tem várias extensões ali que você coloca um cronômetro em cima do teu formulário e ele fica ali programado. Então, no momento em que você entra no Forms, ele já começa a contar
e você seta lá um tempo, você coloca 30 minutos. Se o aluno não terminar em 30 minutos, ele fecha e não recebe mais. Então você consegue colocar a pressão do tempo de várias formas, em várias ferramentas tem isso, né? Então também é uma coisa bem interessante da gente utilizar em sala de aula. Lição 24, gente. Games valorizam a boa economia. Muitos jogos utilizam, sabe, conceitos de economia, muitos RPGs, né, utilizam bastante. Inclusive tem MMORPG que acaba sendo quebrado se a economia não funciona direito. Então o jogo pode ser incrível em todos os outros aspectos, mas se quebra a economia, destrói o jogo todo. E isso é super interessante, né? Os jogos eles utilizam teorias reais de economia, né? Claro que não são todos, mas vários jogos utilizam algum elemento de economia. Eu gosto muito de um jogo de simulação de fazenda, né? Que é o Farm Together. É um joguinho bem tranquilo, bem casual, assim. Me julguem, porque eu gosto de simulação de fazenda, assim, mas eu gosto mesmo. E ele traz, assim, conceitos de economia bem interessantes. Então você pode escolher aonde gastar mais. E conforme você vai investindo mais na fazenda, plantando mais, você vai ganhando mais dinheiro para conseguir comprar mais sementes e assim por diante. Ou equipamentos, né? Então é bem legal. E a pergunta, né, a reflexão que eu deixo nesse ponto é aqui, ó. Seria possível inserir um sistema de economia, né, na escola, na aula? E quando eu falo de economia, gente, eu não estou nem falando de coisa monetária, tá? A gente pode falar de trocas, a gente pode falar de... Existe uma técnica de gamificação que se chama a economia da gratidão, né? Então você, ao invés de usar valores monetários, você utiliza favores, você utiliza gentilezas, né? Você pode trocar gentilezas. Então, quando você possibilita um ambiente em que os alunos possam ser gentis ou fazer favores para os outros, você acaba gerando uma reciprocidade entre eles vão querer sempre ficar se ajudando. Então é uma estratégia bacana para turmas problemáticas, né? Turmas que tenham bastante conflito assim, entre eles. Então isso é bem legal, bem bacana de usar, e é algo que os jogos também utilizam. Inclusive a economia da gratidão, os jogos também utilizam. Quando você manda um presentinho para alguém, se alguém te manda um presentinho também, né, em jogos sociais, assim por diante. Então também é algo que é bom a gente pensar e de repente desenvolver alguma coisa em cima disso. Lição 25, gente. Games utilizam puzzles inteligentes. O que é um puzzle? Né? Eu tenho falado até várias vezes aqui de puzzle e eu devia ter, inclusive, ter deixado essa lição antes, né? Um puzzle, basicamente, ele é um desafio que ele requer um esforço mental para ser concluído, né? Para você conseguir resolver. E ele depende inteiramente de lógica, tá? Então, ele é um problema lógico. Ele não pode depender de sorte, ele não pode depender de condições físicas. Ele é um problema de lógica que requer um desafio, que é um desafio ali mental para você, né? E vários jogos utilizam, existem jogos que são só isso, né? Só jogos de puzzle. Puzzles não são triviais, tá? Então eles têm que ter uma certa dificuldade para dar certo. Eles, como eu falei, não podem depender de sorte. Eles têm que ter um objetivo claro, como todos os jogos, né? Tem alguns games que utilizam puzzles de maneira bem legal, como o Portal, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né? E existe inclusive uma metodologia ativa que é o Puzzle Based Learning, que é uma que eu trabalho bastante. E também, ele é um assunto para um webinário inteiro, não vou me aprofundar aqui, senão a gente vai ficar 3 dias nesse webinário. Mas esse aqui é o Portal, né? Esse, na verdade, é o Portal 2, é um jogo de puzzles que você cria um portal de entrada, um portal de saída, e você tem que conseguir sair das salas, assim. Então é bem legal. Esse aqui, no caso, é um multiplayer, então você pode jogar com 2 jogadores. É bem bacana esse jogo aqui. Inclusive eu comprei ontem ele, porque eu já gostava dele, mas eu não tinha. Aí eu comprei agora, vou poder jogar de novo. E é bem interessante. Lição 26, gente. Os games oferecem feedback imediato. Isso é muito bacana, porque é muito difícil de acontecer na escola, né? Pelo menos no ensino presencial. Nos jogos, esse feedback imediato, ele vai mostrando para o jogador como que está sendo o avanço dele, né? Então, como é que está o progresso dele dentro do jogo. Já na escola, às vezes a gente demora um pouquinho para entregar, né, os feedbacks. No mínimo um dia, né? Então, se você faz uma avaliação que você tem que corrigir, se você está num tempo livre ali, que não tem muitas avaliações para corrigir, você consegue entregar no próximo dia ou na próxima aula. Mas ainda assim é bastante tempo, né? Então perde um pouquinho a noção do feedback imediato. Existem várias formas de você trabalhar também feedbacks. Você não precisa dar todo o resultado na hora. Você pode ir discutindo com o tempo. Tem uma atividade que eu faço em que a missão dos alunos é criarem uma cura, tá? Para uma doença.
E o feedback que eu dou não sou eu falando, né? Eu levo um líquido transparente, eu jogo a cura que eles criaram dentro do frasco com esse líquido. Se o líquido muda de cor, é porque eles acertaram. Então, olha só, nesse caso eles acertaram um pouquinho, né? Os alunos eles ficam faceiros. Então, é um tipo de feedback que funciona bem, tá? E aí depois, ao longo do tempo, a gente vai discutindo as partes teóricas e a parte do conteúdo em cima disso. Lição 27. Os games permitem a customização. Eu já falei um pouquinho disso lá quando eu comentei do meu curso lá para professores, né? Que os professores podem escolher os caminhos, né? Mas vários jogos utilizam essas ferramentas de customização para personalizar a experiência. Teve um exemplo aí que rolou alguns meses atrás, do Cyberpunk 2077. Ele foi lançado e ele veio com um monte de bugs, né? Um monte de bugs, assim. E mesmo com esse monte de problemas, ele nitidamente não devia ter sido lançado ainda, né? Tinha que ter sido terminado. Mesmo com esse monte de problemas, o pessoal, o que eles mais comentavam na internet não era nem tanto sobre os problemas, era sobre o fato de você poder customizar os genitais dos seus personagens. Então todo mundo ficou falando sobre isso e acabaram falando menos sobre os problemas do jogo. Claro que isso aqui é um exagero, né? Não precisa chegar nesse nível. Mas a customização é uma técnica de gamificação que costuma engajar bastante as pessoas, né? Como é que a gente pode fazer isso na sala de aula? Então a gente pode customizar o tipo de ensino, a gente pode customizar um tipo de conteúdo, uma sequência didática, uma recompensa. Né? Existem várias formas de customização. Inclusive, existem aplicativos para os alunos customizarem seus personagens. Você cria uma sala de aula virtual, eles customizam lá. Eu, particularmente, não uso muito esse tipo de estratégia, mas existe. Né? Então, a customização é, sim, uma técnica que funciona e que é legal e que você pode utilizar também na sala de aula. Lição 28, gente. Os games atendem os diferentes perfis de jogadores. Aqui é outro assunto também que eu não vou me aprofundar, tá, gente? Porque, como eu falei, não quero que fique 2 dias de live aqui, de webinário. Mas, a gente em Game Design utiliza muito um artigo publicado por Richard Bartle, tá? É um artigo lá de 96. Esse Richard Bartle, ele foi um dos pioneiros na criação de jogos multiplayer online, né? Ele criou o MUD, que é o Multi-User Dungeon, e na verdade era um joguinho de texto, né? Ele era quase um DOS, assim, e a pessoa ia escrevendo, ia acontecendo as coisas ali, ia respondendo, né? Então... e era multiplayer, então as pessoas jogavam juntas. E ele fez esse artigo aí, Hearts, Clubs, Diamonds, Spades, desculpa. Players Who Suit Muds. E ele discutiu que existem 4 tipos de jogadores, 4 perfis de jogadores, que são os conquistadores, os exploradores, os socializadores e os predadores. Né? E muitas estratégias de gamificação, eles acabam criando estratégias diferentes para cada perfil de jogador. Então, para cada um desses 4 perfis. E a pergunta que eu deixo é justamente essa: como é que a gente pode criar estratégias de ensino para perfis diferentes? Só para vocês terem um pouquinho de noção do que é cada um, né? Então ali os predadores, os killers, eles são aqueles que querem ganhar, tá? Aquela galera que quer ganhar, não tá nem aí e é super competitivo. Os achievers ali, os conquistadores, eles gostam de desbloquear conquistas, né? Então eles querem fechar o jogo 100%, eles querem todos os troféus, eles querem todas as medalhas, achar todos os itens, assim por diante. Os exploradores, eles gostam de explorar. Eu entro muito nessa categoria, e a maior parte dos jogadores estão nessa categoria também, né? Então eu gosto de jogo de mundo aberto para ficar explorando, para achar lugares, para encontrar paisagens. Isso me deixa bem relaxado. E tem os socializadores ali, que é a galera que curte o social, jogar com as pessoas, né? Jogar em equipe, ou tá todo mundo junto jogando. A minha esposa é basicamente socializadora. Ela é muito boa em jogos, muito melhor do que eu, mas ela às vezes perde de propósito para as pessoas ficarem felizes de estarem jogando e querendo continuar jogando. Para ela, o prazer dela é estar jogando, com a galera, todo mundo junto, todo mundo reunido. Então é um perfil muito legal também. Então, claro que eu estou sendo bem raso aqui para não durar para sempre esse webinário. Mas enfim, então são algumas características que você pode encontrar nos jogadores e também nas pessoas de maneira geral, incluindo nossos estudantes. Lição 29. Games buscam incessantemente por diversão.
tá, gente? E notem, aqui eu quero já fazer uma ressalva. Diversão não é a mesma coisa que palhaçada. Então, quando a gente fala que uma aula ela pode ser divertida, não quer dizer que você vai ficar fazendo stand-up lá na frente e contando piada para todo mundo. A aula pode ser séria, mas pode ser divertida. Inclusive, eu gosto muito de uma ferramenta que ela se chama 4 chaves para diversão, de Nicole Lázaro. E ele separa ali 4 tipos de diversão diferente. Então, a Hard Fun, a Easy Fun, a Serious Fun e a People Fun. Então, ele tem essa ferramenta, inclusive eu posso deixar depois disponível para vocês o link para download, que é uma ferramenta aberta, tá? Não é minha, como eu falei, é desse Nicole Lázaro aí. E, basicamente, assim, por cima, o Hard Fun é aquela diversão que você tem em jogos difíceis, sabe? Então, realmente, você tem que quebrar a cabeça, né? Dar um trabalho, dar um gasto de energia para você conseguir, mas você tá se divertindo, você tá tendo trabalho, mas você tá se divertindo. A Easy Fun é com aqueles jogos mais simples, ou você tá curtindo uma nova experiência, né? Então é um jogo um pouquinho mais, é uma diversão um pouquinho mais leve. Tem a Serious Fun, que é uma diversão que você tem, mas que você também tá mudando ou a si mesmo, ou o mundo. Você está fazendo alguma coisa um pouco mais séria, então não é só diversão. Embora seja divertido, ele também tem um componente de seriedade. E tem a People Fun, que é a diversão que relaciona com as pessoas. Então tem muito a ver com os socializadores que eu acabei de falar ali. Ele se diverte na interação com as outras pessoas, né? Então, assim, isso é mais ou menos para vocês terem uma noção sobre essa parte da diversão, né? E a ideia aqui, como é que a gente pode usar o fator diversão, né, nas nossas aulas? Como eu falei, diversão, gente, não é palhaçada, não é stand-up, não é contar piada. É tornar aquilo uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais prazerosa. Então, eu acho que dessas 4 a gente pode usar bastante hard fun, né? Ela é hard, mas ela tem o componente de diversão. Lição 30, gente. Estamos chegando no final. Quanto tempo deu? 1h30 quase? Tudo bem. Games estimulam as interações sociais. Isso aqui é muito legal, tá? Porque muitas mecânicas de jogo eles estimulam a interação entre as pessoas. Aí pode ser competição, cooperação, semi-cooperação. Tem jogos de traição, né? Como o Among Us, que é um jogo de traição super legal, que as pessoas interagem pra caramba, é super divertido. Jogos baseados em times. Então são várias estruturas de jogos possíveis, todas possíveis de ser colocadas em aula, em algum projeto gamificado, tá? Para você interagir ou estimular a interação das pessoas. E isso é muito legal, porque você pode interagir em grupos que não se falam, você pode inserir um aluno que é um pouco mais tímido num contexto ali que ele tenha uma maneira de se relacionar um pouco mais com os alunos. Você pode colocar aquele aluno que geralmente é tido, entre aspas, como aluno problema, que é o mais bagunceiro, o mais falador, e usar essa energia que ele tem para direcionar os demais estudantes para fazer alguma atividade, enfim. Então, são vários componentes, eu já usei todos eles e todos funcionam muito bem. Lição 31. Os games desenvolvem habilidades socioemocionais. Isso é muito legal, tá? Porque o nosso sistema de ensino, pelo menos da maneira tal qual está hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse webinário, ele é praticamente baseado em hard skills, né? Em habilidades técnicas, e não tem quase nada de habilidade socioemocional. E os jogos, eles possibilitam isso, né? Então, além das técnicas que você vai desenvolver, os jogos também, eles trazem um componente de pensamento estratégico, uma moral, um trabalho em equipe e assim por diante, né? As mecânicas dos jogos, inclusive, eles podem ajudar a gente a trabalhar algumas competências da BNCC. Então, assim, só para citar por cima também algumas que eu não vou ter tempo de me aprofundar delas, mas algumas técnicas de gamificação, como a tragédia dos comuns, o dilema do prisioneiro, o dilema do voluntário. Essas 3 eu usei bastante no 3º ano, né, com assunto de genética, assunto de ecologia bastante, né, de meio ambiente. Então são componentes ou são maneiras que ajudam o professor a trabalhar aquelas competências da BNCC e também outras competências, né, outras habilidades socioemocionais durante a aula. Lição 32. Os games obrigam os jogadores a seguir regras. Essa aqui também, ó, é uma das principais, na minha opinião, tá? Um dos elementos, assim, fundamentais para um jogo ser considerado um jogo, não ser considerado outra coisa, como uma brincadeira,
é um sistema de regras. Essas regras elas são voluntariamente aceitas pelo jogador, mas elas são obrigatórias, tá? Então, assim, o jogador ele se voluntaria em aceitar participar da atividade, mas é obrigatório que ele siga aquelas regras, senão vai acabar estragando o jogo. E alguns jogos utilizam até maneiras de punir, né? Pessoas que acabam não obedecendo às regras. Então tem jogos que banem os jogadores, tem jogos que vão suspender a conta dos jogadores por algum tempo ou para sempre. Tem alguns jogos que inclusive acabam punindo contra a regra básica, né, que é compra o jogo, né, não usa jogo pirata. Tem um jogo que se chama Serious Sam, o Serious Sam 3, esse aqui, que no jogo pirata aparece um monstro escorpião aqui vermelho e ele é invencível. Então as pessoas que jogam o game pirata tentam de tudo para derrotar o escorpião lá e elas não conseguem. E até uma questão divertida, né? Porque muitos deles vão procurar na internet, até reclamar em fórum, falar, pô, mas tem um escorpião lá que não consigo matar, e aí as pessoas sabem, pô, então usa o jogo original, né? Não usa jogo pirata. Elas acabam ficando mais envergonhadas. Mas então os jogos, eles obedecem bastante essa questão de seguir as regras, né? E isso, como eu falei para vocês, é uma falta grave no sistema educacional, porque a gente vê pouca observância às regras nas escolas, tá? Como eu falei para vocês, muito do nosso sistema educacional está querendo compensar por outros problemas que os estudantes têm, aliviando, então eles não sentem os impactos das próprias consequências, eles não precisam necessariamente seguir as regras, e quando não tem essa observância da regra, o jogo fica quebrado. E é o que aconteceu com o nosso sistema educacional, ele está todo quebrado, ele muito não funciona. Claro que tem 1 milhão de outros motivos, mas, na minha opinião, um dos principais é essa falta de observância às regras. Lição 33, gente. Games desenvolvem habilidades de resolução de problemas. Isso é muito legal, né? Uma maneira de encarar os jogos é justamente imaginar que eles são formas divertidas de você resolver problemas diferentes, né? Tem um jogo que eu estou estudando atualmente, que é o Overcooked. Tô, na verdade, usando o Overcooked 2. E basicamente é um jogo de culinária em que você controla vários personagens e eles têm que fazer os pratos e entregar. E são vários processos para você produzir os pratos diferentes. E você tem que fazer uma gestão de equipe ali, quando você está jogando no single player, né? Muito acurada para não deixar ninguém parado ali enquanto pode estar trabalhando, fazendo as coisinhas. E dá tempo de atender todo mundo. Basicamente, é uma simulação de resolução de problemas super complexa, porque tem a ver com gestão de tempo, gestão de recurso, gestão de pessoal. Então parece um jogo bobo quando você olha o gráfico, fala uma coisa infantil, mas realmente ele traz muitos componentes de habilidades socioemocionais, inclusive, para a resolução de problemas. E isso tem tudo a ver com uma metodologia ativa, né, chamada Problem-Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. Então os jogos eles podem ensinar muito para a gente sobre como trabalhar a aprendizagem baseada em problemas. Estamos chegando no fim, pessoal. Lição 34. Todo game é uma forma de edutainment. Edutainment é uma palavra que junta, né, educação e entretenimento. Tem um livro que se chama Teoria da Diversão para o Game Design, né, do Ralph Koster. Eu acho que não tem em português, tá? Mas ele propõe justamente isso, que os jogos, todo jogo, ele é uma forma de edutainment, porque ele vai ensinar o jogador como usar esse jogo, como jogá-lo, mas ao mesmo tempo ele é uma forma de entretenimento também. Então ele até cita a questão do jogo da velha. Não, o jogo da velha é algo que você vai aprendendo quando você é criança. Hoje, quando você tem uma idade mais velha, você já sabe que existe uma maneira de jogar, que é uma maneira X lá, específica, que você não perde. Então, ou você ganha, ou você empata. Se você está jogando com outra pessoa que sabe disso, nunca ninguém ganha, né? Sempre dá empate, sempre dá empate. Então, você já chegou no nível máximo da tua educação dentro desse jogo. É claro que aí, a partir disso, você pode, inclusive, né, inserir novas mecânicas. Então, a gente pode colocar novas mecânicas em jogos ou conteúdos, no caso aqui puxando para a escola, né, antigos, para torná-los diferentes. Então tem esse aqui, que é esse jogo, deixa eu colocar ele para rodar aqui, que é o
Goblet Gobblers. Ele é um jogo da velha, só que olha só, ele tem uma mecânica diferente. Você pode colocar suas peças em cima da peça dos outros, ou até mesmo em cima da tua própria peça. Então agora você já tem uma estratégia a mais para colocar. Porque se você colocar uma peça pequenininha, o teu adversário pode cobrir ela com uma peça maior. Né? Então como é que você consegue fechar os três, né? Tanto na diagonal, quanto na vertical, quanto na horizontal? Então como é que você consegue fechar? Olha só. E impedir que o seu adversário coloque as peças dele, né, em cima das suas. Então vira um novo jogo, né? É uma nova mecânica. Então você vai criar novos conhecimentos e é um novo entretenimento. Tá? Não vou deixar rodar até o final, que esse vídeo aqui está um pouco longo. Mas deu para vocês entenderem a mecânica, né? Por fim, gente, última lição. Os games possuem excelentes estados de vitória. E isso é muito legal, tá? Quando o jogador ele consegue chegar ao final de uma batalha, ao final de uma missão, ou até mesmo no final do jogo, ele é devidamente recompensado com alguma coisa, tá? Então o jogo vai vai premiar ele de alguma forma. O que eu resgato da minha memória é o Spider-Man do PlayStation 1 também. Ele foi o que me deu mais estados de vitória, pessoalmente falando, assim, porque muito do que eu conheci da Marvel foi por causa desse jogo, de vários personagens diferentes. Né? Antes da Marvel ser moda, a gente não tinha tanto acesso assim, era só pelas revistinhas e alguns desenhos que passavam na TV. Mas esse jogo, a cada fase que você terminava, ou a cada mini boss que você enfrentava, ele te trazia uma cutscene com algum personagem da Marvel. Então tinha lá o Quarteto Fantástico, tinha como que é o Punisher? Esqueci o nome dele em português. É o Punisher, esqueci. Tinha o Demolidor, enfim. Então tinha muitos personagens que a gente ia conhecendo das historinhas em quadrinho nesses pequenos estados de vitória. E isso era muito legal. Nossa, eu lembro que eu ficava muito, muito feliz de ver esses cutscenes vindo, né? Então, essas recompensas pelas missões, elas são super importantes. Elas não precisam se resumir a pontos na média, né? A gente pode fazer várias formas, várias possibilidades de estados de vitória, como eu falei para vocês, várias recompensas diferentes ou vários sentimentos diferentes que você pode propiciar para o teu aluno por conseguir resolver algum desafio, alguma coisa nesse sentido. Bom, pessoal, ainda tem mais um bônus. Se você se interessou e você está querendo criar um jogo ou criar um projeto gamificado, eu sugiro que de 3 você escolha 2, né? Porque é só assim que a gente consegue fazer. Ou é rápido, ou é barato, ou é bom. Então, assim, se você quiser uma coisa rápida e barata, ela não vai ser muito boa. Se você quiser uma coisa barata e boa, ela não vai ser muito rápida. E se quiser rápido e bom, ela vai ser cara. Então, quando a gente fala de projetos de gamificação, de criação de um jogo, escolha 2 de 3, assim, na hora da criação. E isso vai deixar você um pouquinho menos pilhado na hora da produção. Pessoal, esse foi o esquenta que eu tinha separado para vocês. Não vou enrolar porque já deu aqui 1h e quase 40, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar. Não esqueçam que na semana que vem a gente vai fazer o webinário de verdade. Esse foi só o esquenta, tá? O webinário de verdade falando sobre a cognição, sobre a neurociência dos jogos e como a gente pode utilizar isso em processo de aprendizagem. A gente vai falar de atenção, motivação, memória, percepção, enfim. Então são vários itens que a gente vai conversar sobre isso, mas na semana que vem. Eu vou ficando por aqui e deixa eu vir agora para a câmera inteira, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá, gente!